Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 14 de março. Motoristas mudam a rotina para tentar se adaptar à disparada do preço da gasolina. A morte de um índio da tribo Pataxó nesta madrugada em Porto Seguro provocou protestos indígenas. Farmácias do Distrito Federal começam a vender o autoteste para diagnóstico da Covid. E ainda, depois de 2 anos, o Santuário do Caraça, em Minas Gerais, volta a oferecer música aos visitantes. Agora no Brasil TV. E a gente começa falando do aumento no preço da gasolina, que tem causado uma mudança na rotina de muitos motoristas. Tá difícil encontrar gasolina abaixo de R$ 7,00 no DF. Na EPTG, o litro está R$ 7,19. Já o etanol sai por R$ 5,49. O José abasteceu com gasolina, mas não deu para encher o tanque. Só uns pouquinhos, R$ 50,00 no máximo. Gasolina eu acho que não podia passar de R$ 4,00. Mesmo com a diferença entre a gasolina e o etanol, é importante escolher o combustível com base em um cálculo matemático para saber qual compensa mais. A conta é a seguinte: você deve dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina. Se o resultado for maior que 0,7, significa que é mais vantajoso abastecer com gasolina. No caso do posto da EPTG, a conta seria R$ 5,49 dividido por R$ 7,19, que resulta em 0,76. Sendo assim, a gasolina vale mais a pena hoje. O Ali só tem optado por gasolina. A gente trabalha na rua o dia inteiro, a gente é representante comercial, então isso aí pesa muito. Eu gasto em média um tanque por semana. Essa motorista de aplicativo encheu o tanque com gasolina para rodar toda semana. Ela não vê outra opção, já que o álcool também está caro e rende menos que a gasolina. Eu acho que o carro não desenvolve com álcool. É melhor gasolina, não tem jeito. Na 202 Sul, a gasolina está R$ 7,45 e o álcool R$ 5,69. Aqui, a gasolina também é o combustível mais vantajoso. Mas muitos motoristas não têm condições de arcar com um preço tão alto e passaram a buscar alternativas, como o transporte público, por exemplo. O Bruno decidiu deixar o carro em casa. Ele mora no Gama, a 35 quilômetros do estágio dele. Para fazer o trajeto de ida e volta durante a semana, ia pesar no bolso. Eu faço estágio de segunda a sexta no plano piloto e moro no Gama. E eu optei em ir de BRT, mesmo tendo veículo próprio, por conta do preço dos combustíveis. A Letícia abriu mão do carro por economia. Todo dia pega o BRT no Gama e desce na Asa Sul para deixar o filho de 1 ano na escola. Depois caminha mais 2 quilômetros até o trabalho. Tivemos que nos adequar, né? Fomos para o transporte público agora, 220 se somar. Tem aqueles benefícios da integração, né? Mas assim, ainda em época de pandemia, a gente fica meio com medo, né? Filho pequeno, com aumento da gasolina, mudanças de hábitos, tempos ruins. Essa especialista em transporte lembra que existem alternativas, como carona e bicicleta, além do transporte público. Mas se o número de passageiros nos ônibus e no metrô aumentar, é preciso rever a operação. Há necessidade que haja um equilíbrio considerando a demanda e a oferta, de modo a garantir tanto a qualidade do serviço como a sua eficiência também. Então, considerando um eventual aumento dos usuários do transporte público coletivo, há necessidade tanto do monitoramento dessa variação, como também da adequação da operação. Um exemplo vem de Belo Horizonte. Vários setores da economia, como de serviços, são afetados pelo aumento no preço dos combustíveis. O reajuste também gera preocupação até de quem trabalha na área social. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto prepara 6.000 quentinhas todo mês em Minas para pessoas em situação de pobreza. Tudo aqui depende da boa vontade. Os alimentos vêm de doação, a mão de obra é de voluntários. A cozinha que o MTST usa em BH é do Sindeletro, Sindicato dos Trabalhadores da Energia Elétrica, que cedeu o espaço. O projeto começou há 1 ano justamente porque, com o preço do gás, muita gente em situação de pobreza passou a se arriscar cozinhando com álcool e sofreu acidente. Assim, os voluntários
em vez de doar cesta básica, passaram a doar o alimento pronto. Só que com esse último aumento, o movimento já não sabe se vai ser possível continuar preparando 6.000 refeições. É que nas 6 cozinhas, Minas afora, são usados 20 botijões de gás todo mês. A nossa meta é tentar conseguir mais doações para conseguir manter o gás. Só que em BH são 6 botijões por mês ou 2 cilindros. E com esse aumento vai ficar muito difícil para nós. No mês que vem a gente já não sabe como é que vai ser. E aí pode faltar comida? Pode. O Guilherme é serralheiro e está sem trabalho faz 1 ano, vivendo em albergue. Se ofereceu para ser ajudante na cozinha e todo dia se alimenta aqui. A maioria do pessoal daqui precisa dessa cozinha aqui, viu? E essa cozinha ajuda a gente bastante, que está em situação complicada igual a nossa, e ajuda a gente bastante essa cozinha, viu? Se para, a gente está praticamente perdido, viu? O aumento do combustível não pesa só na cozinha ou na hora de abastecer o carro no posto. Reflete também em vários serviços, como o do transporte escolar. Na pandemia, sem aulas, Alexandra ficou praticamente sem renda e teve que vender uma van. Agora, com o aumento de quase 25% do diesel, está vivendo outro aperto. O meu abastecimento em uma van de 16 lugares estava dando R$420 por semana. E com esse novo reajuste, subiu R$120 a mais por semana. Nós vamos ter que repassar para os pais. Se já não bastasse a chuva de janeiro, que arrasou várias cidades mineiras e destruiu plantações inteiras, como em Joatuba, o Marcelo agora tem que fazer malabarismo para o combustível ser suficiente para as entregas. O agricultor não está vendo outra alternativa. Teremos que reajustar os preços das verduras e o preço da taxa de entrega. Lembrando que esse ano a gente já teve um aumento bem excessivo devido às fortes chuvas intensas que a gente teve esse ano, grandes perdas, e a gente está tentando recuperar dessas perdas, e agora vem esse impacto aí com aumento de 25% do óleo diesel, que vai atrapalhar bastante aí, e o preço chegará ao consumidor final. Os brasileiros que conseguiram fugir da guerra da Ucrânia continuam chegando de volta ao Brasil. Lucas Sena conta pra gente lá do Recife. O dia hoje é de muita comemoração para a família Florencio. É que o Everton Florencio, aquele ali de camisa preta, jogador de futsal, que atuava desde o início do ano na Ucrânia, conseguiu voltar para casa. Ele defendia o clube da cidade de Kherson, que foi ocupada pelos russos. Depois de dias de muita tensão e medo, embarcou no ônibus que o levou até a Crimeia. De lá pegou um trem para Moscou, na Rússia. Encarou 6 horas de voo até Dubai, depois mais 15 horas de voo até Guarulhos, em São Paulo. Conseguiu desembarcar no aeroporto do Recife, já em Pernambuco, nesta madrugada, às 3 da manhã, onde foi recepcionado por familiares, principalmente pela esposa Bárbara e o filho Samuel, de apenas 4 anos. Encarou uma viagem pequena de 2 horas de carro até Caruaru, e aqui nessa churrascaria teve um almoço surpresa com amigos e mais parentes. Os próximos dias serão de descanso, amor e alegria ao lado dos parentes, enquanto pensa no futuro. A ideia de Everton agora é se transferir para um clube do futsal brasileiro. Lucas de Sena, do BR-TV. Um homem foi preso depois de balear o vice-prefeito de Atibaia, no interior de São Paulo, durante uma briga neste domingo. A confusão começou nas redes sociais. O vice-prefeito de Atibaia, Fabiano de Lima, segue internado, se recuperando de um tiro que sofreu na perna ontem à tarde. O caso foi no bairro Jardim Imperial, aqui em Atibaia, aconteceu por causa de uma briga entre o vice-prefeito e um morador, um comerciante aqui da cidade, Júnior Humberto de Oliveira, de 43 anos. O motivo dessa briga foi um vídeo publicado nas redes sociais do morador, em que ele cita o vice-prefeito e a esposa dele, levantando a hipótese de que os dois estariam envolvidos num esquema de lavagem de dinheiro a partir da montagem de um restaurante aqui em Atibaia. O vice-prefeito assistiu a esse vídeo e resolveu tirar satisfações com o morador, inicialmente por telefone e depois indo até a casa dele. A partir daí, as imagens de uma câmera de segurança mostram o que aconteceu. O vice-prefeito chega pelas costas agredindo o morador. Eles saem da imagem por alguns segundos e quando reaparecem, o vice-prefeito está correndo e o morador está com uma arma em mãos atirando contra ele. Um desses tiros atingiu a
perna, então, do Fabiano de Lima, o vice-prefeito aqui de Atibaia. O Júnior Humberto, morador, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Ele mesmo chamou a polícia, entregou a arma e acabou sendo preso em flagrante. Hoje ele passou por uma audiência de custódia de forma online e foi decretada a prisão preventiva dele, ou seja, vai responder o processo preso. Ele foi encaminhado para o CDP de Jundiaí, também aqui no interior de São Paulo. A defesa de Júnior Humberto contesta a prisão, diz que ele agiu em legítima defesa e por isso não concorda com o que foi decidido pela polícia e depois pela juíza da audiência de custódia. A defesa do Fabiano de Lima também emitiu uma nota dizendo que ele vinha sofrendo ataques constantes desse morador aqui da cidade e que espera que a justiça seja feita. De Atibaia, Lucas Rangel para o Brasil TV. Um indígena da tribo Tapaxó foi morto nesta madrugada em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Hoje pela manhã, os indígenas fizeram um protesto onde o crime aconteceu. Vitor Braz Pataxó, de 22 anos, jovem liderança da aldeia Novos Guerreiros de Porto Seguro, foi assassinado a tiros por volta da meia-noite de ontem, quando estava juntamente com uma comitiva de lideranças pedindo para que os organizadores de uma festa que estava sendo realizada dentro do território indígena diminuísse o som. Houve uma discussão e Vitor foi baleado no peito por um homem não indígena que fugiu do local sem prestar socorro. Hoje, indignadas, várias pessoas da comunidade indígena foram até o local onde a festa foi realizada e destruíram a cabana. Além disso, eles fecharam a BR-367 entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, ali na altura da praia da Ponta Grande, para reivindicar. Eles pediam agilidade da polícia na investigação do crime. A Polícia Civil já ouviu 5 testemunhas e já qualificou o autor dos disparos. Nesse momento, diligências estão sendo feitas pelos investigadores a fim de localizar o autor desses disparos. De Porto Seguro, Thaisa Moura para o Brasil TV. 12 farmácias do Distrito Federal começaram a vender os autotestes de Covid. Assim, quem tem sintomas da doença pode fazer o exame em casa, sozinho. Dentro dessa caixa vem um autoteste de Covid-19. Tem um cotonete, um tubinho de líquido reagente e uma tirinha que indica o resultado do exame. E, claro, o manual de como usar. O autoteste custa cerca de R$ 70 e usa o suave nasal, que é o cotonete comprido que a gente se acostumou a ver nos exames de Covid. O resultado sai em 15 minutos. Se der positivo, aparecem 2 tracinhos. Negativo, apenas 1. A Ruth, gerente de uma farmácia no Colorado, fez hoje todo o procedimento com a ajuda do William, que é enfermeiro e supervisor da rede. Em poucos minutos o teste é feito. Primeiro passo é pegar o líquido reagente, colocar na caixinha, abre, coloca na base que a caixinha já vem pronta. Segundo passo, ela vai abrir o cotonete, ela vai inserir na narina direita primeiro, dá 10 voltas, narina esquerda, mais 10 voltinhas. Terminando, ela vai mergulhar no líquido, dá 10 voltas dentro do líquido também, tampa o frasco e ela vai pingar 4 gotas agora na tira reagente. Já tinha feito, outros tinham um incômodo maior, esse é bem tranquilo. Bem prático de fazer mesmo. O exame pode ser feito entre o 1º e o 7º dia do início de sintomas, como febre, tosse, dor de garganta, coriza e dores de cabeça e no corpo. O William reforça a importância da leitura da bula para entender bem o procedimento. No passo a passo, são 10 etapas. Sempre lembrar de higienizar a mão também antes de iniciar o teste, porque tudo isso pode influenciar no resultado do teste também, tá? E seguir de fato o que vem escrito no manual do passo a passo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concedeu o primeiro registro do produto há cerca de um mês. Mas o teste só chegou às farmácias na última sexta-feira. Por enquanto, apenas 12 farmácias do DF estão vendendo os autotestes. A gente está atendendo inicialmente os clientes que estavam na lista de espera, já aguardando a primeira remessa. O autoteste é parecido com o teste rápido. Ele é capaz de identificar o antígeno viral, que é uma estrutura do vírus, que faz com que o corpo produza uma resposta imunológica contra ele, os anticorpos. Os autotestes têm sim uma boa sensibilidade, assim como os outros exames laboratoriais, desde que eles sejam feitos no momento correto e da forma correta. Então, quando a pessoa for realizar o exame, é importante ler toda a instrução para evitar erro de coleta e falso exame negativo.
Apesar de ser uma nova ferramenta de diagnóstico, esse exame não pode ser usado como comprovante em viagens ou atestado médico. Vale como uma informação de uso individual e não como comprovação. Por isso, em caso positivo, é preciso procurar os serviços de saúde. A Prefeitura de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, começou uma campanha de vacinação contra a Covid nas escolas municipais. Oi, Cosmi, tudo bem? Olha, essa campanha começa hoje e segue até o dia 22. A Prefeitura de Ponta Porã vai fazer um mutirão em todas as escolas, 19 ao todo, aqui no município e nos assentamentos. O objetivo desse mutirão é justamente por causa da baixa cobertura vacinal aqui na cidade. Cerca de 40% das crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas, um número considerado baixo, justamente porque Ponta Porã também está numa região de fronteira com o Paraguai. É separada apenas por uma rua de Pedro Juan Cavalheiro e no país vizinho a cobertura vacinal também é muito baixa. 45% da população paraguaia foram vacinados, totalmente imunizados, na verdade. Portanto, essa campanha segue até semana que vem. A meta é vacinar 11 mil crianças aqui em Ponta Porã. Cosmi, eu volto com você. A seguir, o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes completa 4 anos sem respostas. Brasil TV de volta. Há 4 anos, a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram fuzilados no Rio de Janeiro. Os homens acusados de terem executado o crime estão presos, mas ainda não foram a julgamento. A data foi marcada por homenagens e cobrança das autoridades. O painel de 2 metros de altura representa o processo judicial em sigilo. A instalação é da Anistia Internacional, que acompanha as investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes desde o início. Dentro desse processo não há respostas, só perguntas. A quem interessa tanto silêncio sobre as investigações? É preciso que os advogados familiares também tenham acesso aos autos, como decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos anos atrás, quando julgou o caso da Nova Brasília. A Corte Interamericana diz que familiares e vítimas têm direito à verdade. E o direito à verdade significa acesso aos autos, para que possam ter capacidade de tomar decisões no sentido do processo, inclusive de pedir diligência se considerarem necessários. E até agora eles não têm esse direito garantido. Uma faixa gigante foi estendida em frente à escadaria da Câmara Municipal, onde Marielle trabalhava. Ela representa a placa de trânsito Rua Marielle Franco, que virou um símbolo na luta por justiça. O protesto também lembrou outros crimes ainda não esclarecidos. Para cada caso, um girassol. Parlamentares do PSOL, partido de Marielle e do PT participaram do ato em frente à Câmara. Marielle! Justiça! Marielle! Justiça! A viúva e hoje vereadora Mônica Benício cobrou o governo do estado. 4 anos depois, a gente segue perguntando quem mandou matar Marielle e por quê. Infelizmente foi um crime muito sofisticado, muito bem elaborado e a gente consegue ter compreensão razoável sobre isso. Mas também é preciso compreender que não há crime perfeito. 4 anos depois sem resposta para um assassinato que abalou a democracia do país. São vários atos em toda a cidade para lembrar um crime brutal que atingiu 2 famílias e a democracia do país. Diante de tantas perguntas, surge uma outra dúvida. Por mais quantos anos essa faixa vai ter que ser estendida para cobrar a mesma falta de respostas? Na Praça Afonso Pena, na Tijuca, girassóis foram colocados para marcar a data. Cartazes repetiam a pergunta que ecoa há 4 anos. Quem mandou matar Marielle? São 4 anos de uma dor profunda, de uma saudade diária, 4 anos de um sentimento de incompreensão. Na frente do Tribunal de Justiça do Rio, as famílias de Marielle e de Anderson fizeram um ato silencioso. Seguravam cartazes cobrando mais transparência e acesso ao processo. São dias mais pesados, mais marcantes e o coração fica a mil, a cabeça fica a mil e é rememorar aquele dia 14. Então é um dia pesado, assim, né? É de luta, mas também de dor ainda. É um dia difícil, 4 anos a gente está aí sem resposta. Estamos nessa luta aí para ter acesso aos autos. Acho que é fundamental que a família tenha
isso... Extremamente doloroso, extremamente saudoso, assim. Eu acordei hoje muito pensativa de como seria se a Mari estivesse viva, sabe? Como que ela estaria enfrentando toda essa conjuntura política que a gente está vivendo desde 2018, onde que ela estaria, porque ela tinha muitos sonhos. Então, 14 para mim mexe particularmente em tudo, assim. Enquanto a gente tiver sangue correndo nas veias, a gente vai seguir lutando por justiça e multiplicando esse legado à memória da Mari. Na Candelária, mais um momento de reencontro e homenagens. Uma missa reuniu a família e companheiros e companheiras de luta de Marielle. A celebração foi marcada pela emoção, uma saudade que completa 4 anos. O seu Antônio Francisco pediu uma resposta ao assassinato da filha. Esse crime ele não pode ficar sem resposta. Tem 2 indivíduos presos, esperamos que em breve vá a julgamento, que sejam punidos, porque se não houver punição, os assassinos e os mandantes quando forem presos, todo o esforço, toda a luta que nós fazemos será em vão. E para encerrar o Brasil TV, a gente fala do Parque Natural do Caraça, que fica em Minas Gerais, é conhecido pelas belezas, pela história. No santuário, um dos atrativos é a música, que vem de um órgão do século XIX. Estava parado há 2 anos, mas a volta do som foi nesse fim de semana e aí, claro, agradou quem esteve por lá. O som imponente ecoa pelo santuário. Fazia tempo que ele não enchia a igreja de música. Edilene não aguentava mais o silêncio que tomava conta do santuário há 2 anos. Uniu o silêncio do órgão e o silêncio da natureza, então foi um silêncio assim, muito perturbador, porque foi diferente, né? Parece que a natureza sentiu junto esse silêncio forçado. Imagina então a saudade do seu Lucas, que foi quem resgatou o instrumento 37 anos atrás e nunca havia ficado longe dele por tanto tempo. Fiquei em casa tocando o piano para manter os dedos com uma certa agilidade. O órgão está aqui no Caraça há mais de um século e foi confeccionado pelo padre Luiz Gonzaga Boavida. Quando o órgão começou a ser construído em 1863 pelo padre Boavida, o santuário que a gente conhece hoje ainda nem existia. Embora o padre fosse um excelente marceneiro e um professor de música, ele não tinha experiência em fabricar instrumentos musicais. Mesmo assim, ele conseguiu construir um órgão com mais de 600 tubos, o primeiro do estado, que parece ter sido feito sob medida para esta igreja. Talvez seja dessa magia do local de ter essas conexões tão bem feitas, né? E o som, ele se encaixou perfeitamente no ambiente aqui dessa igreja, né? Quando as teclas são tocadas, o som ele reverbera por toda a igreja de uma forma fantástica, como se fosse feito e estudado para o local. Quando foi apresentado ao instrumento que estava parado no santuário há 17 anos, seu Lucas se apaixonou e cuidou de toda a restauração. O técnico trabalhou aqui desde julho de 1985 e entregou para a reinauguração em novembro. Foi quase meio ano trabalhando aqui. Desde então, os dois nunca mais se separaram. Mas com a pandemia, a rotina no santuário, que chegou a ficar fechado por 5 meses, foi toda alterada. As celebrações e concertos foram suspensos e o seu Lucas se isolou em casa. Agora, com as flexibilizações, eles estão de volta para encantar fiéis e turistas. As apresentações ocorrem sempre aos fins de semana, uma vez por mês. Eu não estava sabendo que o órgão ia voltar, né, em atividade agora, mas aí eu encontrei com alguns amigos no centro de Barão de Cocais que me falaram e eu corri para ver. Foi uma experiência muito boa. Este casal veio do Recife celebrar 10 anos de união e se encantou com a apresentação. Tivemos esse momento aqui único, né, de escutar essa música, né, e contemplar toda esse momento de meditação, de relaxamento. Por mais que a gente parece que tenha escutado várias vezes em cantos de igreja, tudo, tem um sentimento diferente, porque a gente se sente contemplado. A expectativa agora é que essa preciosidade não se cale mais.
Se depender do seu Lucas, esse silêncio tá proibido por aqui. Enquanto eu der conta de subir a escada, eu quero tocar aqui. E a gente agradece. E eu espero que a gente possa continuar, especialmente em momentos tão difíceis como o que nós vivemos, com guerra, violência, doença. Eu acho que é um alívio, um refresco para cada um de nós. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 pelo horário de Brasília. Uma boa noite e a gente se vê de novo amanhã.